Olá, seja bem-vindo a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, teremos hoje conhecimento e conteúdo de qualidade. Conhecimento porque eu acredito que quando a gente fala da área da saúde, da beleza, do bem-estar, da estética, todos vocês que sempre nos acompanham têm interesse. Não importa a idade, não importa a classe social, não importa o gênero, porque quem não quer ter saúde, né? Quem não quer se sentir bem, quem não quer estar bacana. E para falar sobre isso, para falar sobre saúde, sobre estética, sobre bem-estar, a nossa convidada hoje é a Bárbara, e eu vou deixar que ela mesmo se apresente, ela fale qual que é a profissão dela. Obrigado pela presença, Bárbara, por tirar esse tempo de estar conosco. Bom, Éder, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder trazer notícias, né, e dicas boas para vocês que estão aqui nos escutando, né. Bom, então meu nome é Bárbara, sou filha da Vera, sou filha do Zine, né, de famílias muito simples, né, inclusive a primeira dentista da família, né, e amanhã estou fazendo 48 anos, já são 24 anos atuando na odontologia, né? E 24 anos sentada lá no mocho, ouvindo meus pacientes, ouvindo vocês, né? Suas queixas, suas dores, né? E sempre tentando trazer a melhor solução. 24 anos como dentista. Dentista. E deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você estudou odontologia e por que você resolveu ser dentista? Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre soube que eu seria alguém que cuidaria de alguém e da área da saúde, né? Sempre amei a área da saúde. E aí a minha irmã, ela começou a usar aparelho ainda, nós temos 10 anos de diferença, eu tinha assim, meus 16, 17, ela já usando o aparelho, e aí algumas vezes fui acompanhando. E além disso, eu também sempre fui apelidada de coelhinho, né? Não sei porquê. Isso era mais... Você via a sua irmã mais jovem ou mais velha que você usando o aparelho? Não, ela era bem mais jovem do que eu, né? Jovem. Daí acompanhava ela no ortodontista também, né? Sim. E ali foi crescendo o interesse e sempre de cuidar na área de saúde. Aí veio a questão de vestibular, fui estudando, então vai ser odontologia, né? E cada ano que passa, mais eu tenho certeza de que eu fiz a escolha certa e eu me sinto muito feliz de poder trazer o sorriso e trazer a felicidade e a capacidade de sorrir para as pessoas, que muitas pessoas chegam sem a capacidade de sorrir e quando eles dizem, doutora, a minha vida mudou. Gente, quando eu ouço aquilo, meu coração vibra. É sensacional, né? Porque na verdade você cuida de uma parte do corpo e da saúde que ela é expressada na felicidade, né? Porque, será que eu estou errado? Mas eu acho que ninguém vai sorrir de tristeza. Não, quando a gente sorri é porque a gente está realmente feliz, está achando alguma coisa engraçada, né? E o sorriso, ele contagia, né? Eu digo assim, né? São coisas tão simples, por exemplo, às vezes tu tá num lugar, tá no shopping, tu quer pedir uma informação, aí tu olha pro pessoal lá, pessoa bem fechada, aí de repente tu olha pro outro lado, tu vê a pessoa lá meio que sorrindo, assim, gostando. Gente, aquela pessoa automaticamente é para aquela que tu vai pedir a informação, né? Porque ela já tá mais sorrindo, já tá mais aberta, né? Já te passa mais confiança. O sorriso sempre abre portas, não tenham dúvida disso. Com certeza, e isso é em tudo, né? Seja para pedir uma informação, seja num negócio, seja numa entrevista de trabalho. Entrevista de trabalho, eu fico me colocando tanto no lugar de quem vai ser o entrevistado, de quem vai entrevistar, né? Por exemplo, né? Depende, vamos contratar alguém que vai trabalhar na área de vendas, né? Depende diretamente comercial, loja física, diretamente com o cliente, né? Aí tu imagina que tu vai entrevistar esse vendedor, daí ele chega e ele de repente é consciente de que o sorriso dele deixa a desejar, de que ele não se sente à vontade com aquele sorriso, né? Que ele não gosta daquele sorriso. Ele vai na entrevista, como é que ele vai nessa entrevista? Ele vai chegar mais sério, mais quieto e vai estar preocupado em esconder o sorriso. O que eu entendo? Quando você está preocupado em esconder o sorriso, eu estou com parte do meu cérebro aqui pensando no quê? Eu tenho que esconder, eu não posso sorrir. Perfeito. Enquanto que eu poderia estar presente aqui com você. Então, quando a gente tem algo que nos segura, eu não estou de corpo presente. É só uma parte de mim que estou aqui. Por exemplo, né, se eu tivesse com um problema, nossa, esqueci de arrumar o cabelo. Então, fico aqui segurando o cabelo. Não sei se eu seguro o cabelo ou se eu converso com o Éder, né? Não sei o que eu faço, né? Porque fica, fica retraído, né? A gente se fecha, né? A gente se fecha, né? Então, para mim, o estar presente é a gente estar de corpo inteiro. E quando a gente está com um sorriso que a gente deseja, que a gente quer,
com certeza a gente se entrega. E a gente vai falar também da parte do sorriso para a saúde, né? Porque isso interfere em outras áreas, né? Às vezes o corpo humano, você que nos acompanha, talvez não é especialista nessa área como eu, mas uma área reflete totalmente na outra, né? Então, às vezes, alguma questão não tão bacana no sorriso pode gerar outro tipo de dificuldade, de doença, de problema, né? Uhum. Bom, tem um dado que eu vou trazer também até para quem é empresário. Um dos maiores atestados que acabam tirando os funcionários do próprio trabalho é a dor de dente. A dor de dente, às vezes ela entra com um atestado e as pessoas não dão bola para isso. Mas é uma das grandes causas de atestado é problemas de saúde bucal. E não tem como você... Eu já tive dor de dente. Não muitas vezes, graças a Deus, mas eu já tive. E é uma dor insuportável. É insuportável, né? Dor de dente, dor de ouvido, né? Porque a gente não tem o que fazer, né? Tá lá dentro aquele negócio, né? Não tem o que fazer. É insuportável mesmo. Então, ela prejudica bastante, sim. Você deu um dado interessante, né? Que se a pessoa tem uma saúde bucal melhor, obviamente que ela vai talvez ter menos ou não vai ter dor de dente e vai ter uma quantidade menor de atestado com uma produtividade maior, né? Exatamente. Uma questão que eu lembrei agora que você falou de questão de saúde, às vezes os problemas de saúde bucal que você também pode estar sofrendo, às vezes você pode não estar se dando conta disso. Por exemplo, eu tinha uma paciente que eu atendi, ela devia ter uns 45 anos, e ela tinha vários problemas em alguns dentes, de uma doença chamada periodontite, conhecida como piorreia, aquela que os dentes bons acabam amolecendo. Ela me contando que desde os 15 anos, ela não gosta de comer. Para ela comer, o horário da alimentação era assim, um horário terrível, porque os dentes doíam. Não gostava de escovar, porque no momento que escovava, sangrava. Então, ela assim, se afastava da cozinha, não gostava de compras, não gostava de mercado e nada que lembrasse comida. E era bem magrinha. Gente, fizemos aqueles dentes. Ela perdeu alguns dentes, teve que fazer implantes, né? Reabilitamos toda a situação dela. Sei que passou meio ano, voltou a paciente, uns 10 quilos mais gordinha. Ela, Bárbara, tu não acredita. Me interessei pelo supermercado. Agora eu vou pro supermercado. Meu marido que cozinhava, agora eu cozinho com ele. Então, assim, imagina desde os 15 anos ela sofrendo com aquele problema, ela com 40 anos. Então, assim, a vida dela mudou. O companheirismo com o marido para ir no mercado, se interessar pela alimentação, passou a se alimentar muito melhor. Então, às vezes, são problemas crônicos que a gente fala, não é aquela dor aguda que me tira do trabalho, que me tira a noite de sono. Mas, às vezes, é aquele problema que a gente não dá bola e que eu vou me acostumando e que eu vou driblando aquele problema. E isso é o tal do protelar, né? Que a gente protela, às vezes, a saúde, a gente protela o nosso financeiro, a gente protela o trabalho, porque o nosso cérebro, ele é meio sacana, né? Sim, é. Eu vi uma frase que diz que o nosso cérebro quer que a gente seja gordo, pobre e... Preguiçoso, né? Porque ele não quer esforço, né? Ele não quer gastar energia, quer que a gente fique então ali ele jamais paradinho. vai querer ir no dentista, né? Por ele, jamais vamos ir no dentista. Jamais. Interessante. E com relação, você trabalha, a gente vai falar bastante sobre isso com relação à estética, né? A estética bucal ali dos dentes. Isso faz muita diferença na autoestima da pessoa, que vai refletir no pessoal dela, né? Seja no casamento, num futuro relacionamento. Se você é mais jovem, está nos assistindo, de ir para festa, para balada, para encontrar um namorado, uma namorada, uma ficante, seja lá o que seja, e também na questão profissional, né? Porque com certeza um sorriso bonito, ele abre portas e ele facilita negócios, eu tenho certeza disso. Como é que você vê essa parte que a gente vai entrar depois mais em detalhes, mas você concorda com isso? Concordo com certeza absoluta, né? Então o que acontece? Para mim não é o dente em si bonito, né? Não adianta você ter o dente bonito, não é o dente bonito que vai fazer acontecer a situação. Perfeito. Né? O que acontece e o que eu acompanho com os meus pacientes? Que quando ele, como você diz, nosso cérebro foi programado para não se levar para o dentista, certo? Com certeza.
A maioria dos casos que eu atendo lá na clínica não são pacientes que chegam com dor de dente, são pacientes que chegam com dor na alma. É aquele paciente Como que assim? já está... Dor na alma. Dor na alma. Por exemplo, tem uma paciente, ela, Bárbara, então, tem 40 anos e me dei conta de que eu não gosto do aspecto do meu sorriso, eu não sei se eu troco de carro, se eu faço sorriso. E ela, sabe o que eu me dei conta esses dias? Que eu fiz um questionário, algumas coisas que eu perguntei, dela assim, sabe que toda vez que eu vou pra balada, assim, que ela era solteira, eu ia pra balada, ela tem uns olhos azuis, porque ela é italiana, bem bonita, com os olhos azuis, eu tava sempre com um copo de drink assim, ó, ela sempre ia pra balada com ele na frente. Ou seja, Entendi. Se eu tenho que conquistar, é só pelos olhos, porque o meu sorriso, vamos esconder atrás do copo de drink, né? E ela arrumou aquele jeito para poder paquerar. Então, se é para paquerar, vamos paquerar sempre com um copo de drink na frente e deixa que os olhos fazem, né? Ou seja, a gente vai criando e a gente vai se dissimulando e vai indo ali atrás e vai dando jeitinho brasileiro, né? Que enfrentar, às vezes, o problema ou... É difícil. Isso. E aí ela Exatamente. assim, Bárbara, então eu tô aqui porque eu resolvi que eu vou primeiro arrumar os dentes e depois eu vou trocar de carro. Na verdade, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou arrumar os dentes e vou trocar de carro e vou andar de carro com um sorriso bem lindo. Ela arrumou os dentes, trocou de carro, tá casada. Tudo isso assim em menos de 2 anos. O que eu quero dizer com isso? Foi o dentinho bonitinho que fez a diferença? Não. Minha conclusão é, quando essa paciente resolveu olhar para si e dizer, eu mereço olhar para mim. Eu quero cuidar de mim e é meu sorriso que eu vou mudar, ela desenvolve uma capacidade nela de olhar outras coisas que estão incomodando e que ela precisa mudar. E aí, tomada daquela força, ela muda. Ela muda. E aí eu vejo que quando eu começo a atender uns pacientes, às vezes que eles terminam meio ano, um ano depois, gente, eles saem de lá outras pessoas. Se são funcionários e têm o sonho em empreender, já abriram um negócio. Se estão casados ou dentro de um casamento ruim, ou foram para terapia para recuperar aquele casamento, ou abandonaram. Ou foram buscar a felicidade. Vão. Então, assim, cuidar do seu sorriso. Eu tô falando do sorriso, mas às vezes tem pessoas que cuidam do sorriso, tem pessoas que sofrem de calvície, querem tratar, tem pessoas, né, que querem fazer uma cirurgia plástica corretiva. Claro. Seja cuidar de si, abre a janela para você cuidar de várias outras. Então muda a vida, muda. Mas muda porque mudou lá dentro. Excelente, entendi. Muda porque mudou lá dentro. Sai de dentro, né? Sai de dentro. E aí, uma coisa que, claro, que faz a diferença de uma forma estética e de saúde, vai muito além disso, vai, né? Vai muito além. Então, assim, eu me considero não uma dentista que entrega o dente. Eu me considero uma dentista que eu entrego o sorriso, que, por sua vez, muda a sua vida. Excelente. Muda mesmo. Excelente. Bom, vocês já viram que a gente tem bastante assunto aqui para discutir e para você aprender, exatamente. Como que é a questão da saúde com relação aos dentes, questão de bruxismo, que a gente também vai conversar sobre isso, questão da estética, né, que mexe com a pessoa e muda todo o entorno, não muda somente o sorriso, muda tudo. Muda. E a Bárbara, como ela é uma empreendedora, né, da área de odontologia, com certeza ela vai ter dicas também para dar para você que de repente não sabe que graduação fazer, ou você que está estudando odonto, o que eu faço depois que eu me formar, como é que eu vou fazer, porque com certeza você teve experiências lá no começo, e tudo isso tem a parte mais legal, que é de forma gratuita, que você já está acostumado aqui no nosso canal. Já vou aproveitar aqui para você nos seguir, manda um aviãozinho para o seu amigo, para o seu conhecido, para aquela pessoa que você sabe que precisa melhorar a autoestima, que quer aprender mais sobre odontologia, que vão ter as dicas da Bárbara, que é uma profissional de sucesso. Segue o nosso canal também, nos dá essa moral para que a gente possa sempre, a cada quinta-feira, às 20 horas, trazer conteúdo de maior qualidade. E para que a gente possa estar aqui, nós temos os nossos patrocinadores. Agora é hora do nosso jabá, do merchan, da publicidade. O primeiro patrocinador e o mais importante é você, Bárbara. Você e a sua clínica, que é Nova New Smile, é isso? Exatamente. Nós vamos deixar aqui o contato da Bárbara, da clínica dela. Por quê? Porque você nos ofertou teu tempo,
vai ser pelo menos 1 hora. O tempo para vir até aqui, para gravar de forma gratuita, espontânea e de passar conteúdo e conhecimento para vocês também de forma gratuita. Isso é uma coisa lá que eu já tenho alguns anos a mais que eu senti às vezes dificuldade. Na minha idade, para a gente ter conteúdo, a gente precisava livro. Hoje não. O seu celular, no YouTube, todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo tem internet, tem um YouTubezinho lá, você vai poder ter conteúdo de excelente qualidade. Outro patrocinador nosso é a Carol Cortinas. Quem é a Carol Cortinas? A Carol Cortinas, eles falam que são uma loja que veste a sua casa. Então, eles vestem as janelas com cortinas, persianas. Eles vestem a parede com papel de parede. Eles vestem o chão da casa com piso vinílico, rodapé. Eles vestem a cama com roupa de cama decorativa. E se você não conhece ainda a Carol Cortinas, a gente vai deixar também aqui o contato. Em algum momento, com certeza, você vai precisar de algum produto deles. Tem lojas por Santa Catarina inteira, estão indo para São Paulo agora, abrir um centro lá, são especialistas e trabalham com hotéis. E todo mundo precisa, né, de uma cortina, de uma persiana. Muita gente gosta de um papel de parede. Ninguém precisa de um papel de parede, mas gosta de um papel de parede. Ninguém precisa de uma roupa decorativa para a cama, mas gosta de deixar a cama mais bonita, né? Então, faço o convite aqui para vocês conhecerem a Carol Cortinas, vai deixar o Instagram deles. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor, que segundo eles veio para complementar o mix de produtos. Então, eles trabalham com quadros. O quadro ele pode ser feito, Bárbara, para você que está nos assistindo, você pode escolher tamanho, a medida, se você quer ele maior, se você quer ele maior. Você escolhe a moldura, a cor. Se você quer ele com vidro, esse vidro ele pode ter reflexo, pode não ter reflexo. Se você quer ele em canvas, que é uma espécie de tecido, né, que é pintado. E pode ser qualquer fotografia, pode ser uma imagem sua pode virar um belo quadro. Exatamente. E o mais bacana é que ele é feito sob medida. Além dos quadros, a Carol Decor também trabalha com tapetes. A maioria das casas, dos lugares aconchegantes, eles têm um tapete. Aqui a gente tem um tapete. Isso ajuda na acústica, ajuda no aconchego, né? Ajuda no bem-estar e também embeleza, né, o ambiente. E além dos quadros e dos tapetes, eles trabalham com móveis soltos. O que seriam os móveis soltos, Éder? Mesa, cadeira, sofá, poltrona, tanto para a área interna quanto externa e objetos de decoração. Então as duas, Carol Cortinas e Carol Decor, elas têm um mix bem grande de produtos e elas conseguem basicamente complementar a casa. A gente agradece muito a tua presença, por isso que a gente sempre cita para nós o convidado é o nosso principal patrocinador, porque ele está ofertando o tempo dele. E nada é mais importante do que o tempo, porque a gente consegue comprar coisas, a gente consegue comprar produtos, a gente consegue ter pessoas que vendem o tempo, isso é normal, por trabalho, perfeito, por dinheiro, mas a gente não consegue comprar tempo para nós. Você, Bárbara, com certeza não vai conseguir comprar essa 1 hora de volta que você vai estar aqui conosco, entendeu? Então, por isso, da importância. E você que está nos assistindo, eu sei que a gente entrou agora numa filosofia, né, do tempo, mas a gente quer falar sobre saúde. E agora quem vai falar muito mais é você, né? Quais aspectos que ter um belo sorriso, uma dentição com saúde vai influenciar na saúde das pessoas? Na saúde não só dos dentes, na saúde geral. Que ligação que tem, Bárbara? A ligação da saúde bucal com o resto do corpo. Com o resto do corpo, né? Bom, um dos pontos que a gente pode trazer, não da parte de digestão de alimentos, né? Mas de uma outra parte que eu vou trazer, que é a parte dos próprios dentes mesmo, né? A gente acha que só ter o dente em boca é o suficiente. Tá ali o dente, né? Mas existem vários processos, como por exemplo, a gente não se dá conta disso, mas existem processos infecciosos nos dentes mesmos, e que aquelas bactérias, elas não ficam presentes somente ali. Elas vão para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea, elas atingem o nosso corpo todo. Isso causa morte.
Eu não vou dizer que causa morte, mas eu vou dizer que elas ficam ali empurrando. Por exemplo, um paciente que está, né, vamos lá, um paciente de mais idade, que está hospitalizado, né, está com uma embolia pulmonar, né, tem um problema cardíaco, e aí está com aquela dentadura que ninguém tira, que ninguém remove, fica ali comendo e só acumulando bactérias. Aquelas bactérias, o paciente deglute e via isso elas vão indo para a corrente sanguínea. Então elas contribuem para acelerar outros processos. E também... Elas contribuem. E aí, se você não tem uma dentição bacana, eu acredito que a mastigação dos alimentos, ela também dificulta. E isso deve, com certeza, trazer efeitos não bons, né? Tem trabalhos bem tradicionais já na parte da odontologia, trabalhos assim científicos muito bonitos e bem desenhados, assim, que a gente consegue trazer esses resultados maravilhosos. O que acontece? A gente tendo, por exemplo, dentaduras mais soltas, né, ou alguns dentes, ou falta de alguns dentes, principalmente na região posterior, na região de trás, né, que são aqueles dentes, são os molares, dentes maiores. Ah, mas eu tenho todos em cima, mas não tenho os de baixo. Não vai fazer a mastigação igual, né? Então, não, mas eu como de tudo, eu mastigo de tudo. A gente sabe que você come de tudo e que você mastiga de tudo. Mas, infelizmente, você acha que está mastigando de forma eficiente, mas não está. E aí o estômago que se vire. Que acaba ficando sobrecarregado, porque a nossa digestão, ela inicia onde? Na boca. Na boca a gente faz a quebra dos alimentos, a saliva vai entrar em contato com esse alimento e vai formar um bolo alimentar. Então, quanto mais mastigado, e outro detalhe ainda, quanto mais eu mastigar, mais o meu cérebro ele vai entender o quê? Que eu estou me alimentando. Aquela coisa de comer rápido mesmo. Vai comer muito mais. Vai comer muito mais. Porque daí não dá saciedade, né? Não dá saciedade. Então, além de você sobrecarregar todo o seu sistema digestivo, que ele vai ter que trabalhar muito mais para poder quebrar aquele alimento, e às vezes não consegue fazer aquela quebra toda, e aí você acaba não tendo o aproveitamento de todos os nutrientes que aquele alimento poderia lhe entregar. Só que, infelizmente, as pessoas vão se acostumando. Quem perdeu um dente hoje, perde outro amanhã, perde o outro. Ah, tô sem 2, 3 dentes aqui, então eu mastigo só desse lado. E aí vem outros problemas, como por exemplo, doutor, eu sofro com zumbido no ouvido. Zumbido, toda vez que eu vou bocejar ou que eu vou namorar, eu tenho a impressão que a minha boca cai, que o carrinho, né? Que o carrinho desencaixa, né? E isso são problemas que vão acontecendo em função do quê? Dessa falta de dentes ou então do próprio bruxismo mesmo. Porque precisa ter uma estabilidade, né? Precisa ter uma estabilidade, porque a parte de cima, que a gente chama de maxila, ela encaixa com a mandíbula, que é a parte de baixo. Ela é feito um encaixezinho. Quando esse encaixezinho ele não está certinho, correto, do jeito que tem que ser, mais cedo ou mais tarde você vai acabar sofrendo com isso. E é muito ruim. É o paciente que não consegue, por exemplo, final de semana, quero minha cervejinha, quero meu potinho de amendoim. Quem diz que vai comer aquele amendoim? Quando chega no terceiro já começa a doer tudo. E aí não tem como, né? Então são problemas que o bruxismo ele vai trazendo. Não estou falando nem dos dentes, tá? Estou falando só de zumbido, dor de ouvido, dor na articulação, dor de cabeça, enxaqueca, dor em toda essa região de pescoço. Atualmente nós temos várias profissões que são somente online, né? Sim. Então muitas pessoas ficam diretamente no computador. Se você fica no celular, no computador o dia todo, um dos grandes problemas que eu vejo, as pessoas não se dão conta de que ficar com os dentes apertados, se você que está aí do outro lado, está lá sentadinho, de repente escutando esse podcast... Dica importante. Importantíssimo. Se você está lá, no seu celular ou escutando, e está com os dentes travados, isso é errado, gente. Errado. Tem que estar com ele aberto. Os lábios vedados, certo. Né? Boca fechada para a gente respirar pelo nariz, mas os dentes lá dentro têm que estar destravados. Prestem atenção nisso. Porque quando a gente trava o dente, a gente não trava só o dente. Eu digo, ninguém trava o dente que na posição de egípcia, né? Ninguém faz isso. É verdade. Quando trava o dente é quando você se trava. Vai na região do pescoço. Aí você vê, a coluna tá assim,
o braço tá aqui, e o pescoço tá aqui, e o queixo tá aqui, ó. Aí eu digo, faz o seguinte, põe pra despertar lá. De repente tu começou a trabalhar às 8, quando dá 10, coloca um pimpim lá. É o horário de quê? De respire fundo, solte, abra os seus ombros, você vai ver que a sua mandíbula volta pro lugar, você vai abrir seus escapos, vai respirar melhor, levanta, vai tomar uma... A gente tentando tomar água, né? Não enche a garrafa não, gente. Pega o copinho, caminha até o filtro, volta. Essa dica, Bárbara, já valeu por esse podcast, porque com certeza uma boa parte das pessoas que assistem podcast e que nos acompanham, muitas vezes trabalham com... Ali. Exatamente. E a posição, porque eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? E pode prestar... Isso faz toda a diferença. Faz. E quando você chegar num ambiente que tem várias pessoas trabalhando online, assim, você olha, quando você vê, elas estão assim, ó. Estão todos armados aqui. E aí eu fico assim, meu esposo, e aí o meu pescoço... E o pescoço vai. Então, assim, tratar o bruxismo, por exemplo, quando chega o paciente para mim com bruxismo, além de eu fazer toda a parte, recuperação, estética dos dentes, placa de bruxismo, se for necessária, eu encaminho esse paciente para terapias complementares, que pode ser acupuntura, que pode ser fisioterapia, né, que pode ser um terapeuta ocupacional, que pode ser o quiroprata, mas tem que trabalhar toda uma liberação de pescoço e ombro. Tudo aqui, gente, tem que trabalhar, tem. Não dá para ser só a boquinha isolada. Nós não somos uma parte só, né? E isso acaba melhorando bastante as dores de cabeça, que quando a gente aperta, ó, se você tá aí do outro lado, você fala o seguinte, você aperta o dente, quando você apertar o dente, você segura aqui, ó, e aí você vai e volta. Gente, toda essa região fica tensa, esse músculo aqui, ó, ele fica durinho, tá? Então imagina você ficar horas com o músculo tenso, é como se eu ficasse horas aqui, quando solta, relaxa. O Simar, que é quem está por trás das câmeras, está prestando atenção porque ele trabalha bastante de casa. O Simar, atenção, lábios vedados e dentes desencostados e ó, respire fundo, pescoço, ombro liberados. Excelente, excelente. Vai melhorar dor de cabeça e enxaqueca. E para falar de bruxismo, isso é uma coisa que geram alguns problemas e que as pessoas muitas vezes têm e acham que não tem, né? Tem alguma forma de identificar? Tu tem alguma dica para quem está nos assistindo conseguir identificar se ela tem isso ou não tem? Bom, a primeira a gente já deu, que foi essa, né? Porque o bruxismo não é só o ato aquele de ranger o dentinho de um lado para o outro. Tem a forma de apertamento, que foi esse que eu acabei de falar. Então já se observa a partir de hoje. A segunda... Desculpa eu cortá-la, perdão. Imagina. Quem aperta os dentes normalmente tem bruxismo, tem boa possibilidade. É uma forma de bruxismo. Então, se você que fica lá no computador, está nos assistindo, está apertando os dentes, talvez você nem saiba, mas você tem... Bruxismo na forma de apertamento. Então, você está apertando, também é uma forma de bruxismo. E isso vai acabar desgastando os dentes, né? Desgasta os dentes... sobrecarrega toda essa articulação que é a ATM, que a gente fala que fica próximo ao ouvido. A pressão, né? E, sente a pressão dores nessa região, zumbido, dores nessa região, porque essa musculatura, ela vai de encontro com essa musculatura, que se encaixa com essa, que se encaixa com essa e que se encaixa com essa, né? Então, na verdade, eu vou tracionando, eu vou apertando aqui, mas essa musculatura, ela vai se encaixando todo em nosso corpo. Muito bom, excelente dica. Mas aí a segunda dica que você me pediu, como faz para identificar o bruxismo. Uma outra dica é, se você tiver né, a sua companhia que dorme com você, muitas vezes a pessoa já reclama, ouço que você arranja o dente. Aí já é típico e já é certo que já faz o bruxismo. Mas às vezes a pessoa não dorme acompanhado, a pessoa dorme também não ouve. O que acontece? Quando você acordar, você se observa como você acorda. Acorda com a boca travada e quando acorda com uma leve dor de cabeça bem nessa regiãozinha aqui assim, ó. A gente chama de têmporas, né? Como se fosse nas regiões das têmporas aqui, ó. Essa dor de cabeça bem nessa região, a sensação de cansaço, dá uma sensação de cansaço aqui. E parece que eu tô com a boca travada, tô quase assim, parece que a boca tá travada, porque eu tenho que descolar a minha boca. É bem provável que durante a noite você passou um bom período rangendo ou apertando os dentes.
E isso são dicas muito importantes, né? Porque às vezes a gente nem percebe, né? E passa muitos anos da vida que vão te levando em outros inconvenientes causados por algo que Sim. tem como ser melhorado, né? Uma outra dica bem importante aqui, a gente estava na parte do sono ali, que eu vou trazer, que vem de encontro, às vezes, com bruxismo ou não, que é muito comum, é as pessoas, às vezes, dormirem com a mão apoiada no rosto. Não é bem assim, ó. Então, se você dorme com a mão assim, com uma ou com as duas mãos apoiadas aqui na mandíbula, não faça mais isso. Você não merece fazer isso com o seu corpo. Porque o que acontece? A mandíbula, que é esse osso, ó, ela é um osso solto, né? Que se desloca. Perfeito. Então, quando eu deito, o que eu faço? Desloca a mandíbula. Desloca a mandíbula. E aí ela vai forçar o ouvido desse lado, vai forçar aqui, toda a musculatura vai ficar tracionada aquela noite toda. E o travesseiro, como ele é mais macio, ele não faz isso, né? Ele tende a relaxar. Aí eu aprendi com uma colega minha que é fono, a Grace, que ela nos ensinou muitas vezes, quando a gente faz o uso da mão aqui, é porque às vezes o travesseiro já tá baixo demais. Entendi. Travesseiro. Aí vem aqui na Carol Cortinas, tem travesseiro fora. Na Carol Cortinas não tem travesseiro, mas a gente avisa onde tem travesseiro. Então, né? Então, bora fazer isso. Muitas vezes o travesseiro, ele tá mais baixo, daí a pessoa acaba compensando, segurando a mãozinha assim. Né? Quem tem crianças, observe seus filhos, como eles estão dormindo. Né? A minha pequenininha, às vezes, tem o costume, já expliquei para ela o motivo dela, entende. Põe a mãozinha de ladinho, põe entre as perninhas, ou abraça um ursinho, né? Ou pode abraçar um travesseiro também, mas tire daqui. Tá? Isso não vai lhe beneficiar em nada. Claro. E uma das especialidades que você trabalha hoje, Bárbara, é com a questão também estética do sorriso. Que aí a estética, ela muda o lado pessoal, ela muda o lado profissional. Fala pra ele, quando é que você começou a trabalhar? O que te levou a trabalhar com isso? E conta um pouco pra gente que tipo de trabalho e que percepção que você tem das mudanças que as pessoas passam quando fazem uma mudança estética do sorriso. Então, vamos lá. Eu sempre trabalhei a reabilitação por inteira, né? Tipo assim, chega um paciente pra mim que diz, eu tô com um dente aqui que tá me incomodando, tá? Mas às vezes, como os dentes são uma engrenagem, às vezes o problema não é em um. Eu posso resolver aquele, mas para eu resolver aquele e manter aquela solução, eu tenho que olhar o que tem em volta. É a mesma coisa, você chega numa casa lá, preciso de uma cortina só para essa casa. E tu olha, mas tá, a cortina eu tô vendo, mas é a cortina, mas aí aqui esse papel de parede tá atrás, não tá combinando. Ou seja, às vezes para deixar aquele ambiente exatamente do jeito que precisa, mudar. Às vezes o cliente no seu caso, o paciente no meu caso, ele não tem noção do que é necessário para deixar realmente ter uma solução eficiente. E não só em termos de beleza. Em termos de beleza também. Mas em termos de beleza e de solução. Porque eu quero que meu paciente tenha um sorriso solucionado e que aquilo dure 20, 30 anos. E que ele volte para mim todos os anos para fazer o quê? A revisão e a profilaxia. Só. Então eu gosto de fazer um sorriso para o meu paciente que ele vai ter aquilo por 10, 15, 20 anos. É como se você reformasse a casa daquela pessoa e aquela casa ficasse linda e maravilhosa, ele ficasse bem contente por um longo período. E aí ele só precisa manter ela limpa, as limpezas e tal, os ajustes. Exatamente. Então eu comecei a me interessar por essa área, foi em 2010 que eu fiz especialização na parte de prótese, né? E essa especialidade, ela me trouxe uma abertura de leques que foi cada vez enxergar mais o paciente como um todo. Quando eu terminei essa especialidade, eu olhava os resultados, o paciente está feliz, tudo, mas está faltando um toque assim ainda, né? Que aí era a beleza total que estava faltando. Aí eu fui em Brasília fazer um curso só voltado para a área mesmo de reconstrução de sorriso. Porque fazer um sorriso, existem regras. Porque, na verdade, um sorriso para ficar harmônico, vamos dizer assim, nossa, Bárbara, eu quero fazer o meu sorriso igualzinho daquela pessoa. Não, mas daí vai ficar estranho, né? Vai ficar estranho. Porque o sorriso daquela pessoa não é ele não som. Combina isso. Não combina com o seu rosto. Perfeito, com a sua face. Exatamente isso. Porque o dente, ele não está isolado. O dente, ele faz parte da face. Tanto quando eu olho uma pessoa né? Séria, eu já digo, o modelo de dente que ela tem é esse. O modelo de arcada que ela tem é esse. Ou seja, só de olhar a face, a gente já consegue identificar
o tipo de dente, o tipo de arcado, o tipo de projeção que vai ter naquele paciente. Então, é preciso estudar toda a face, ter um entendimento. Da Fibra Brasileira fazer todo esse estudo de entendimento da face, tipo de dente, entender qual é a lei da harmonia que existe para construir um sorriso. E normalmente, quando você vai construir um sorriso, ele aumenta o tamanho dos dentes, diminui, depende? Na maioria das vezes se aumenta, porque o maior problema de estética dos dentes é dentes pequenos, dentes ausentes ou falhas entre os dentes, que são aqueles espaços, né, entre os dentes, conhecidos como diastemores. E Bárbara, agora são curiosidades de leigo, minha e provavelmente de você que está nos assistindo. Isso não fica frágil? Não, ótima essa questão. Ele não fica frágil. Nessa pergunta que todo todos mundo tem os medo, pacientes né? me perguntam... Você imagina aí, eu vou ficar lá com... Todos os pacientes me perguntam isso. Aí eu venho com a seguinte resposta para eles. Olhem só, eu tenho o meu sorriso que é meu, não são lentes de contato e nem faceta. Eu tenho cuidados com eles, além de escovação e fio dental, eu tenho muito cuidado com eles, muito. Um deles, por exemplo, amo comer castanhas, sementes, adoro. Agora você acha que eu pego uma castanha do Pará, daquele tamanho, crocante, e mordo com o meu dente da frente? Não, de jeito algum. Com o dente de trás. Eu jogo lá pra trás e mesmo assim, tu acha que eu dou aquela mordida numa vez só assim que é pra sair espatifando ela de vez? Não. Eu vou mordendo ela, ela vai se quebrando e aí eu concluo a minha mastigação. Por quê? Porque vou fazer 48 anos amanhã e eu quero ter 80, 90, 100 anos com os meus dentes. Então, nós temos condições de chegar em idades avançadas com os nossos dentes. Você que está aí do outro lado tem total condição de chegar numa idade mais avançada com seus dentes, seja com lente de contato, seja com faceta, seja se você tem implante ou não. Mas tem que tomar cuidado. As pessoas acham que só porque eu tenho dente, eu posso abrir garrafa, eu posso abrir esmalte. Eu vejo algumas pessoas que abrem garrafa, cerveja esmalte, com dente, eu olho, ai meu Deus. Esmalte de unha, né? Não consegue abrir? Abre o esmalte de unha. As embalagens. Só pra ver como a boca tem força, né? Porque a mão que já tem bastante força... A boca, a gente abre tudo, gente. Realmente, tem muita força. Esse músculo aqui, o masseter, que é esse músculo que fica aqui, é o músculo mais forte que nós temos no corpo. É por isso que a gente tem muita força aqui, né? Então, assim, eu não me permito nada. Eu não me permito abrir um sachê. Porque se eu me permitir abrir um sachê, o cérebro já liberou. A gente já libera. Tipo assim, eu vou na casa de alguém. Se eu ver uma moedinha de 10 centavos, eu não vou levar. Porque se eu levo a moedinha de 10 centavos, eu abri brecha para o meu cérebro para eu levar qualquer outra coisa, não é isso? Concordo. Então, assim, eu digo assim, gente, não vale a pena abrir aquele sachê. Tem tesouras em casa, tá no ambiente, não tem? Então, vê se tem uma faquinha, abre, sabe? Então, não leve nada à boca. Então, voltando à pergunta que você me fez, é possível fazer? Se você já tem ou vai fazer facetas, lentes de contato, implantes, faça e tome os devidos cuidados. Coma tudo que você quiser, eu como tudo que eu quero, mas com muito cuidado. Porque eu quero que dure, que tenha longevidade. Claro. Então, na verdade, não é frágil, mas precisa ter cuidado. Precisa ter. Como tudo, né? Como tudo. A outra parte do corpo também, né? Uhum. Se a gente não tomar cuidado com o nosso corpo, vou sair correndo, vou cair. O que vai acontecer? Vai se ralar tudo. Mas tem exemplos tão simples que eu dou para meus pacientes. Por exemplo, assim, tem uma camisa, por exemplo, amo essa minha blusinha rosa. Vou botar para lavar na máquina, junto com as calças jeans, gente. E vou botar depois para secar naquele sol lá, que fica lá 2 dias lá secando. Claro que não. Eu quero que ela dure mais. Como é que eu vou fazer? Vou lavar na mão, vou botar só para centrifugar, vou botar para secar assim, desse jeitinho. Ou seja, aquilo que a gente quer que dure mais, a gente tem cuidado. Então, não dá para ser diferente com o nosso corpo. A gente tem que ter cuidado. Claro. E se a gente for falar sobre... você criou um sorriso belo, novo.
experiências, assim, que histórias que você já tem de que tu viu transformação na parte pessoal da pessoa? Seja de relacionamento, casamento, namoro. Muda mesmo? Causa mudanças? Olha, causa muita mudança. Agora eu lembrei de 2 exemplos, assim. Tem um exemplo que é de uma paciente minha, que ela estava finalizando a parte do sorriso e ao mesmo tempo estava na clínica também com o Dr. Edival, fazendo toda a parte de face, tinha feito lipo de papada, né? Tinha feito todos os procedimentos também. E ela, sabe, doutora, a gente está finalizando o tratamento, mas eu sempre almejava vagas em 2 empresas, mas eu nunca tive coragem de me inscrever. Nunca me achei capaz. Sério? Sério. Não olha, teve tem que me cuidar porque eu quase choro. Não tinha coragem, não tinha. De se candidatar. De se candidatar. E ela, sabe, doutora, e dessa vez eu abri lá, eu vi as vagas e eu me inscrevi. E depois ela foi voltando e para uma delas ela conseguiu a vaga, né? E ela assim, e é uma vaga que a gente trabalha só online com todo mundo, sempre chamada de vídeo, né? Então assim, não é porque eu tô mais bonita, porque além de tudo, eu me sinto mais capaz. Porque na verdade não foi a estética que ela mudou o mindset dela, porque ela acha que ela melhorou o sorriso, tudo melhorou, eu posso. Tudo melhorou. Eu posso, eu quero e eu consigo. É interessante. Então, é um despertar, né? Isso. A gente já teve a Camila, se a Camila estiver nos assistindo aqui, que ela é especialista em comportamento de pessoas, a Camila Custódio. E ela falou sobre isso, que as mulheres, muitas vezes, elas têm mais medo, elas têm receio, elas seguram mais. E os homens, por sua vez, às vezes acreditam que eles têm habilidades e coisas que eles não têm, mas que eles acham que têm. E interessante que, na verdade, claro que mudou o sorriso, pelo que você falou, mas mudou muito mais o comportamento dela. O comportamento dela de poder acreditar nela. Um outro que eu lembrei agora também, que um empresário também, né? Que tem várias lojas no ramo de tintas, né? E aí ele me contando, isso foi mais ou menos assim uns 7 meses depois de tudo concluído, né? E ele assim, um homem bem alto, deve ter assim 1,90 m, né? Tem um pouquinho mais de peso, assim, uma pessoa que chega e você vê que a pessoa chegou, né? A pessoa que já chegou e mostrou que chegou, né? Mas ele era consciente de que antes do tratamento ele tinha uma condição de um sorriso que deixava a desejar, né? Então ele estava sempre sério. Ia falar com os seus funcionários sempre sério, para não mostrar, porque qualquer coisa sorria aparece, né? E aí ele contando pra nós assim, que ele, sabe que eu tive feedback assim, dos meus próprios funcionários, que eu tô muito mais amigo deles, e eu não mudei em nada, eu só tô sorrindo mais. Porque aí é a percepção da outra pessoa. A percepção de que ele tava mais feliz, que ele tava mais amigo dos funcionários, que ele tava... gente até conversava nos bastidores, quando você vai pedir uma informação... Você não conhece as pessoas, eu achei interessante aquela frase que você falou. Você pede uma informação, você não conhece pessoas. Você olha para um lado, a pessoa tá séria, no outro tá sorrindo. Onde é que você vai? Naquele que tá rindo, né? Exatamente, porque provavelmente ele vai ser mais receptivo, né? Vai me atender melhor, vai prestar mais atenção. Então, são histórias, assim, que me marcaram, assim, sabe? Quando eu ouço isso, assim, da gente saber, assim, enquanto profissional, assim, né? Que a gente consegue melhorar a vida do próximo, que você consegue trazer um bem, que aquela, como você falou, né? Se eu faço, o outro faz, e todo mundo melhora, e todo mundo traz condições melhores para o mundo. Gente, é muito rico isso. Muito rico. Com certeza. Porque, na verdade, uma das minhas formações é economista, né? E a gente sabe na economia, se eu falar que todo mundo sabe e acredita nisso, nem todos os economistas acreditam, mas eu acredito que a roda girando, a prosperidade ocorrendo, todos evoluindo e melhorando, é melhor para tudo. É melhor para todos. Porque vai gerar uma condição favorável para todos. Embora que existam alguns que acham que alguns estando pior é melhor para ele, mas com certeza eu acho que os exemplos na história mostram que quando mais pessoas, mais profissionais, mais empresas prosperam. Mais qualificações, Isso, naquele local, melhora para todos. É só a gente observar o Vale dos Silícios nos Estados Unidos. Por que lá criou-se um ecossistema de empresas que nasceu lá, é quase certeza que
Que vai. Vai ser sucesso, exatamente. Vai ser. Porque ele entra... E é a mesma coisa, né? Pessoas felizes, né? Ela melhorou o sorriso, ela vai ficar mais feliz, mais alegre. Elas se preocupam menos com picuinha, talvez melhore o casamento, né? Ela já não passa mais ver a coisa que não é tão importante, mas que às vezes você tá mais mal-humorado, você tá menos feliz, você acaba se importando com coisas que não são tão importantes. Não, coisas que só incomodam e que não vão pra frente. Exatamente, e que talvez você você se incomoda com elas porque você não tá feliz, né? Exatamente. E esse tempo que você fica lá na picuinha, você olha pra si, né? Mas olhar para si às vezes é difícil, né? Porque é uma coisa que é interessante, né? Todo mundo gosta de... Eu acredito que eu sou uma pessoa bastante aberta a ideias e feedbacks. A maioria das pessoas não são. Por exemplo, e quando você passa uma coisa para ela, algo para melhorar, muitas vezes ao invés de usar aquilo de uma forma, pô, eu entendi, eu vou melhorar, ela veio de uma forma ruim, poxa, tá me criticando, poxa, olha só, isso tá me ofendendo, entende? E é a mesma coisa que eu acredito que de repente você tenha que tomar assim cuidado, né? Quando você vai falar com as pessoas da forma, né? Porque digamos que a pessoa vai lá, você sabe que você tem a solução para o que ela precisa melhorar o sorriso. Você sabe que ela pode ir lá ali no financeiro e tal, que isso também conta, mas dependendo de como você for falar, talvez ela pode se sentir ofendida. Nossa, a Bárbara, pô, ela falou que o meu sorriso não tá legal, ela quer mudar, sei lá. Não tem isso? Tem isso. Daí a gente tem que tomar... Por isso que eu digo que a gente ouvir primeiro a dor daquela pessoa. Entendi. Né? Então, acho que isso também serve para qualquer outra área, para você que é empresário, que está aqui nos ouvindo, que seja médico, seja dentista, seja fono, não seja da área da saúde, né? Por exemplo, alguém da área de decoração, né? Claro. Por exemplo, né? Chega aqui, eu quero fazer, por exemplo, que eu te falei, né? Vou mudar de casa, eu quero as minhas cortinas, né? Bom, se ela me pediu as cortinas, então eu vou trabalhar as cortinas. Mas, de repente, como... Mas eu tô vendo também que ela tá precisando do papel. Como que eu posso oferecer o papel sem ela se sentir apoiar, exato. E eu acho que daí também é importante ter as cortinas que você quer, isso. Não as que a empresa quer. Isso. De repente ter o sorriso, né, que o... E aí isso no sorriso, então, tanto quando o paciente ele me procura, além de fotografias que eu faço iniciais, eu também faço um vídeo, né? Então, quando o paciente vai lá, eu sempre procuro gravar um vídeo. Se vamos gravar um vídeo, me conte, assim, o que tá te incomodando, o que você deseja mudar. E esse vídeo, esquece o vídeo, eu quero que você, porque na hora que eu vou fazer o planejamento, eu quero estar ali escutando aquele vídeo. Eu não quero perder o fio da meada, eu não quero lhe oferecer um planejamento que seja bom para mim, mas não o que ele quer. Você. E aí Isso. que entra, que a gente comentava nos bastidores, o sorriso que o paciente quer, que talvez até distorça um pouco do que seria... Do que seja o que ele quer, né? E muitas vezes as pessoas chegam, às vezes, o contrário. Ai, doutora, eu tô com vergonha porque tá assim, tá assado. Botando lá para baixo. E não é aquilo. Eu digo, não, calma. É só isso e só isso. E logo, logo a gente já vai conseguir chegar nesse resultado. Ai, doutora, mas tem certeza que é só isso? Sim, tá ótimo. Olha só, você já usou o aparelho por tantos anos, você tem toda a sarcadinha, você tem toda a sarcada nivelada, tem pouquinhos de desgaste, tá tudo certinho. Então, de repente, só um clareamento e que a gente só fechar esse espaço aqui já resolve. Eu não acredito que é só isso. Então, muitas vezes os pacientes também chegam assim, muito para baixo, sabe? Achando que o problema é muito pior. E não é. Claro. E aí ele sai assim até feliz, assim, nossa, então quer dizer que não é tudo isso, então. Isso às vezes porque as pessoas, ao invés de incentivarem, né, muitas vezes elas depreciam. E eu acredito que se autodepreciam, né? Se autodepreciam, né? Ou deixam com que outros, né? Com que fiquem falando, fiquem apurrinhando, fiquem dizendo, porque, não, isso. E tem isso também nessa parte de que sempre achar que a grama do vizinho é melhor, que o sorriso do outro é mais bonito. E aí você que é profissional, você olha muitas vezes... mas exemplo, né? Eu acho que o sorriso do B é mais bonito. Aí, de repente, você como profissional muitas vezes deve pensar, poxa, mas eu preferia o seu do que o do B.
Acontece isso? Isso é muito comum acontecer. E muitas vezes os pacientes também, eles querem algo que não cabe realmente. Né? Por exemplo, doutora, mas eu seria feliz só se eu tivesse um sorriso que aparecesse um pouquinho da gengiva. Mas não é o que o rosto daquele paciente comporta. Claro. Em hipótese alguma, né? Não comporta aquilo. E quando o paciente ele continua achando que ele vai ter a solução só se fosse assim, e por mais que a gente diga que não tem como, aí eu consigo perceber que não é aquilo ali. É aquela infelicidade que está lá dentro. Entendo. Né? É uma infelicidade que está lá dentro e que a gente tem que ir trabalhando, e às vezes trabalhar ela antes de começar o seu próprio tratamento. Então, se você tem alguma infelicidade e acha que o dente vai lhe trazer a felicidade, o dente não vai. E no lado profissional, Bárbara, o que muda quando a pessoa cria uma estética melhor nos dentes? O lado profissional, ele decola. Ele decola, assim, no sentido de que eu posso. A autoconfiança também. E nos negócios, né, um sorriso, ele abre muitas portas, né? Porque quando você falou do pessoal, eu talvez entenda menos do pessoal do que do profissional. O do profissional, por exemplo, eu lembrei agora, tem algumas pacientes que eu atendo que elas são modelos, né? Aí elas é 1000%, assim, né? Elas assim, doutora, assim, porque tem vários trabalhos, são trabalhos que tu tem que ficar às vezes é só desfile, só passarela, e às vezes alguns trabalhos de fotografia que realmente é só corpo, assim. Mas tem alguns que já dizem, é pra estar sorrindo, e eu tinha que negar aquilo, não podia fazer. E aí, ou seja, depois do sorriso pronto, gente, qual é o trabalho? Tem que sorrir, não tem que sorrir, tá tudo certo. E ela assim, às vezes o sorriso, às vezes o trabalho não tinha que sorrir. Mas eu dava um jeitinho de dar um sorriso. Opa, dá um sorriso de novo, vamos fazer outra foto. Olha só, sensacional. E eu vi no seu material que você já cuidou de pessoas famosas, né? Melhorou. De repente, a gente, não sei se você quer comentar os nomes, mas bacana, né? Que usam muito pro visual mesmo, né? Porque a aparência, nesse caso, é tudo. Mas até mesmo eu acredito, Bárbara, que quando não é só aparência, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro também. A gente vai fazer um investimento, um negócio, conhecer um fundo, e a pessoa chega sorrindo, parece que a conversa já começa mais muito fácil. Mais leve, né? Mais Isso, leve, a mais probabilidade fácil. de dar negócio é bem maior, né? Por incrível que pareça. E ali não vende-se a aparência, né? É o negócio em si. E na verdade é porque o ato de sorrir mesmo, o sorriso, ele libera também no nosso corpo também todos aqueles hormônios, todas aquelas substâncias da felicidade também. Então, quando a gente sorri, a gente também está mandando mensagem para o nosso cérebro de que estamos liberando todas aquelas substâncias que nos trazem felicidade. Com certeza. Então, não é só daqui para fora. O corpo lá dentro, ele também traz isso. E seja lá na área que for, né? Quando, por exemplo, você vai buscar uma nova oportunidade de trabalho, a aparência conta muito, né? A pessoa que vai selecionar a empresa, ela sabe que aí a aparência conta, mas o sorriso eu acho que conta até mais, porque daí já leva aquela leveza que a gente estava falando sobre até do mercado, por exemplo, mercado financeiro, que quando você conversa com a pessoa, tá sorrindo, o negócio funciona melhor, né? Então, com certeza isso deve contar ali até para conseguir melhores oportunidades de trabalho. Então, além de tudo, tu tem melhores chances de conseguir melhores oportunidades no trabalho, né? Consegue melhores, seja se você for funcionário, estiver conseguindo novas vagas. Isso. Eu acredito como Promoção. Empresário até para você estar expandindo seus negócios, né? Sem dúvida. Para poder expandir seus negócios, fazer novas reuniões, né? A gente estar ali mais seguro, como você falou, nada melhor chegar numa reunião sorrindo, né? E eu eu acredito que isso demonstra assim, se eu cuido de mim, eu vou poder cuidar dos nossos negócios. Claro, seja do cliente, seja do produto. Estamos no avião, põe a primeira máscara em você e depois cuide quem está ao seu lado. Perfeito. Então, acho que quando a gente chega e a gente mostra que a gente se cuida, né, que eu me cuido, eu cuido do meu sorriso, eu cuido do meu corpo, eu vou conseguir cuidar de tudo que tiver aqui para mim.
Né? Se essa empresa foi dada para eu cuidar dela, eu vou poder cuidar dela. Concordo plenamente. E uma outra coisa que a gente sempre traz, que as pessoas que nos assistem gostam bastante, são dicas. Você começou lá na área da odontologia, hoje você já tem uma carreira de sucesso, tem consultório, trabalha com estética, faz trabalho para pessoas importantes, mas não foi sempre assim, né? Não. O início não deve ter sido tão fácil, né? Na hora lá que você estava terminando a universidade e entrar no mercado de trabalho, como é que tu fez? Que dicas que tu acredita, que coisas que tu acredita que foram importantes e são até hoje na tua clínica, que é a Nova, e no trabalho para melhorar isso? Bom, para mim uma das grandes dicas, assim, para você que vai começar a empreender ou já está empreendendo, né? Seja dentista ou seja qualquer outro profissional, principalmente da área da saúde. Da área da saúde nós somos muito bem preparados tecnicamente, né? A questão da técnica, ela é exímia, né? E nós profissionais somos voltados para terminou a faculdade e começa a especialização, e começa o mestrado e doutorado e vai... Mas nós somos pouco preparados para administrar o nosso negócio, né? Então, eu acho que falta a questão de administrar o seu negócio. Então, já que a faculdade não ensina, mas existem diversos outros cursos que nos preparam para isso. Com certeza. Né? O próprio Sebrae, que está aí, né? Claro. À nossa disposição. Então, existem vários outros grupos que estão à nossa disposição para que nós possamos enxergar a nossa empresa como uma empresa de verdade, né? Então, se você tem o seu negócio, seja o seu consultório com uma cadeirinha... Ou a clínica não é um consultório, é uma empresa. É uma empresa que começa lá, separando seu o PJ do PF, né? Total. Separando as contas bancárias, né? Já começa ali, né? o PJ do PF, porque normalmente o PJ fatura mais, mas o faturamento não é lucro, né? Não é lucro, não adianta. Não eu faturo 100 mil, sim, fatura 100, aí quanto é que é o lucro mesmo? Porque né? se aí eu faturo 100, se você gastar os 100 com o teu pessoa física, vai falir. Vai falir. 100%. Então, assim, eu demorei bastante para chegar nessa parte de enxergar a minha empresa como uma empresa. Para mim, a única parte da empresa era ter o contador, e o contador fazia ali, e eu fazia o livro caixa registro, e tá tudo certo. E essa é uma parte importante, mas não é o contador, né, que vai definir a organização financeira e o sucesso. E aí vem várias outras questões, como, por exemplo, aprender a delegar funções, aprender a trabalhar em equipe, porque nós profissionais da área da saúde, às vezes trabalhamos muito isolados, né? Seja psicóloga, seja terapeuta ocupacional, seja nutricionista, né, fonoaudióloga, nós ficamos muito no nosso cantinho, na nossa salinha. Porque daí você quer crescer, aí você pensa, vou pegar uma pessoa nova, mas ela não vai saber fazer. Claro que ela não vai saber fazer igual você. Ela está começando. É lógico. E aí então vem a questão de delegar, de como fazer as parcerias, quais são as devidas porcentagens, né? Ter prazer em pagar imposto, né? As pessoas acham se o imposto está justo ou não, isso é uma outra questão. Correto. Né? Agora, quanto mais imposto eu estou pagando... Porque está faturando mais. Está faturando. E estamos faturando do jeito certo, com o dinheiro rodando certinho, sem estar escondido nem nada. Né? Então, enxergar a sua empresa como um negócio. Quanto antes você conseguir fazer isso, mais sucesso você vai ter. Excelente. E essa é uma dica para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Qualquer negócio que seja lá, desde que você é pequena, lá que você está começando como criança, se você Exatamente. souber organizar as tuas coisas. Aí lá você não vai separar a pessoa física do pessoa jurídica, mas você vai aprender a separar dependendo do seu dinheirinho, a mesada de bens duráveis e não duráveis. Se você já aprender a fazer isso, o que é um bem não durável? Eu quero pegar todo o meu dinheiro e comprar em comida. É um bem não viagem, durável. né? É um bem não durável, concorda comigo? Sim. É naquele momento que você comeu, foi. Foi. Um bem durável, uma roupa, um brinquedo. Eu considero uma viagem como um bem durável, porque vai ficar na tua memória para sempre. Concorda comigo? Então a criança já aprendeu ali que ela não pode todo num, todo no outro, porque senão não vai ter. A mesma coisa com separar os dinheiros. Bom, a gente... Quero agradecer a tua presença, Bárbara. A gente falou bastante sobre a questão da saúde, né, bucal, que ela interfere em todo o corpo e prejudica, né? Porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada.
Não tem. Seja lá qualquer pessoa que seja, por mais bem-sucedido, e o Elon Musk, que tem a maior fortuna, se ele não tiver saúde, ele não tem nada. E nem desfruta, né? E nem desfruta, exatamente. Desfruta, né? A gente falou bastante sobre a questão da estética, que é no que você trabalha hoje em dia, tu é mais especialista, que isso transforma a questão pessoal e profissional e gera oportunidades, seja para o pessoal ou para o profissional, que é excelente. A gente deixou umas dicas para você que quer empreender na área da saúde, na área dentária, né? Ou em qualquer negócio, aprender que não adianta você só entender do seu produto, da sua técnica, você precisa entender e ver o todo. O todo, porque senão não cresce. Exato, isso foi excelente. Bom, agradecer a tua presença e o tempo que tu destinou para com esse podcast, para as pessoas que estão nos assistindo, porque isso é algo que logo a gente vai estar lançando ele, você vai assistir numa quinta-feira, a gente sempre lança às quintas-feiras às 20 horas, mas ele vai ficar lá no YouTube para sempre, não sei dizer se sempre, né? Vai que daqui a 20, 30 anos lá que tudo muda, não existe, né? O YouTube mais, mas vai ficar por muito tempo. E com certeza quem assistir esse material, esse vídeo do início ao fim, vai ter muito conteúdo de qualidade. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço de coração você, Éder, você que está aí do outro lado e que faz, né, com que a gente tenha sentido passar todas as informações. Agradeço de coração. Muito obrigado. Até mais. Até mais.